Está gravando. Vamos deixar aqui gravando, só que precisa aparecer. Vamos clicar aqui dentro. Bom, então nós temos aqui. Tá visível para vocês? Sim. Beleza. Então tá gravando, vocês vão ter esse material guardadinho aí. Beleza. Então, alavancagem operacional. Tem um termo da física. Deixa eu ver se eu consigo voltar para cá. Tem um termo da física que diz alavancagem tem como origem uma lei da física, segundo a qual uma determinada massa pode ser erguida com o auxílio de uma alavanca apoiada em um ponto fixo, originando um esforço muito menor que se essa massa fosse erguida diretamente. Por que eu trouxe o termo da física aqui, que não tem nada a ver com administração, não tem nada a ver com contábeis e nem com comércio exterior? Não tem nada a ver. Mas na alavancagem operacional tem, por causa da famosa gangorra. E essa gangorra, vocês devem lembrar, eu tenho aqui uma gangorra, cadê? Aí, uma gangorra, né? Essas dois personagens aqui eu nunca vou esquecer. Na época, meu filho, acho que tinha na época 7 anos, foi ele que desenhou. Hoje ele tem 29 anos. Eu mostro para ele, era uma característica esse desenho. Então tem uma alavanca, uma menina e um menino, e aonde tem um ponto fixo aqui. Esse ponto fixo aqui que nós chamamos de custo fixo. Então vocês ouviram falar e muito com a professora, acho que Margarida, falando de formação de preço. E na formação de preço ela falou de um tal de custo fixo. O que é o custo fixo? Vendendo ou não vendendo, a empresa tem que pagar. É a estrutura da empresa. É por isso que nas alavancagens operacionais nós temos que ficar muito atento com relação à parte fixa dessa empresa. Porque é que pode dar muito problema para a empresa. Às vezes nós estamos com um custo fixo muito alto e nós temos uma alavancagem, uma margem de contribuição que não comporta toda essa estrutura de custo fixo. E aí é onde vocês vão entender. Tenho certeza que alguns de vocês anotaram margem de contribuição, anotaram alavancagem, anotaram o custo fixo. Vou dar uma olhada, depois a gente pode até conversar. Mas importante essa parte do custo fixo, que é a estrutura da empresa. Essa estrutura da empresa ela tem que ser muito bem gerenciada. Legal. Bom, e aí a gente tem aqui, passando para o próximo, né? Custo fixo. Por isso que teve alguém que anotou, acho que uma boa parte anotou. Então, o que acontece que nós falamos aqui? Nem sempre um aumento de vendas significa maior lucro. Então tem algumas empresas que falam, vamos bater o recorde de venda, o pessoal de venda, vamos bater vendas, venda, venda. Fechamos, meta cumprida, vamos dar festa, o chefe, o gerente, o diretor, nós vamos fazer. Vocês que bateram a meta, vocês vão ganhar viagem, assim sucessivamente. E aí, quando vai parar lá no financeiro, no setor financeiro, que adianta? Eles aumentaram a venda, olha o nosso lucro. Caiu. Como assim? Aumentei as vendas, o lucro tem que aumentar. Sim, porque é por causa exatamente dessa estrutura de custo fixo. Lá na Magazine Luiza, se vocês perceberem, é uma baita de uma empresa. A gestão da empresa é fantástica. É fantástica a gestão da empresa, né? Principalmente em época de pandemia. Só que onde eu fui muito questionado e algumas pessoas me perguntaram, e aí eu fundamentei, né? Eu dei como é que eu falo? Eu mostrei e provei para eles o problema dessa estrutura, mesmo que você tenha um EBITDA muito legal, muito interessante, que a gente costuma dizer que o EBITDA é a própria margem de contribuição, porque ela não tem depreciação, não tem amortização e não tem juros. É literalmente o lucro bruto que nós falamos, né? Mas as pessoas utilizam muito a fala do EBITDA. Agora, e aí
Falei, o cara questionou, falei, pô, Magazine Luiza, pô, é um fantástico, eu vou comprar. Mas calma, olha o faturamento dela. O faturamento dela, bilhões. Olha o lucro. Deu lucro, ótimo, foi maravilhoso em época de pandemia, mas olha o resultado. O resultado, o lucro foi baixo. Então, quando esse lucro é muito baixo e você tem uma margem de contribuição que, na realidade, ela é, que a gente costuma dizer, ela é alta, você tem um grau de alavancagem muito alto. E esse grau de alavancagem muito alto pode ser um grande problema no futuro. E é por isso que as pessoas têm que saber calcular. E vocês vão aprender a calcular o grau de alavancagem operacional. Legal? Vamos para o próximo. Bom, e aí eu peguei esse material ele foi produzido e depois eu vou passar para vocês na íntegra o material, eu só fiz algumas adaptações, mas esse material estava na internet, né? Eu peguei ele na internet lá da Associação Brasileira, tá aqui, ó, Associação Brasileira dos Distribuidores Ford. Eu fiz uma adaptação e aí eu quero compartilhar com vocês. A informação mais conhecida e valorizada no dia a dia das indústrias têxteis é o volume de vendas. Muitos titulares e gerentes perseguem com afinco o crescimento das vendas, porque acreditam que a iniciativa aumentará automaticamente os resultados da empresa. Entretanto, essa relação pode não se concretizar ou ainda aconteceu inesperado. O aumento das vendas representa uma redução nos resultados. Aquilo que eu falei, de repente aumentou as vendas e o resultado caiu. Por que, que será isso, né? A gente tem aqui tudo isso depende do grau de alavancagem operacional ou grau de alavancagem operacional na indústria, não é só na indústria que tem, no comércio e no serviço, dá para vocês identificarem, desde que você consiga identificar lá no DRE, você consegue tirar, extrair o grau de alavancagem operacional do próprio DRE. E você já conhece o DRE, você já tem familiaridade com o DRE. O DRE, ele tem lá as vendas, tira todos os impostos, tira todas as despesas, tira todos os custos, vai dar um lucro. Desse lucro pode ser tributado, e aí você tem um lucro depois do imposto de renda. E você tem o famoso lucro líquido. E aí faz toda a distribuição de dividendo posterior a isso. Então aqui nós temos que dizer o seguinte, né? E o que é o grau de alavancagem operacional? É a capacidade que a indústria possui de acordo com a sua estrutura de custo. Olha como é importante essa parte de custos. Olha como é importante a gestão de custo. Eu tenho que conhecer muito bem os meus custos para implementar um aumento nas vendas e gerar um incremento ainda maior nos resultados. Ou ao contrário, para diminuir as vendas e produzir uma redução maior nos resultados. Então a gente tem que tomar muito cuidado e aí é onde a gente consegue entender o que é o grau de alavancagem operacional. O grau de alavancagem operacional é determinado pelo montante de custo fixo existente, a estrutura de resultado dos vários departamentos operacionais das indústrias. A estrutura de resultado é o seguinte. Então, vamos conhecer um pouquinho. Bom, vou respirar um pouquinho, tomar um gole de água e aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, resumindo, nessas 3 lâminas que eu passei, nós entendemos, nós vimos uma gangorra. Essa gangorra eu tinha uma menina e um menino, e aí tinha um ponto fixo. Esse ponto fixo eu simbolizei ele como o custo fixo da empresa. Custo fixo da empresa, o que significa? Vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar essa estrutura de custo fixo. É por isso que as empresas hoje se deparam e com muito afinco a redução dos custos. E de qualquer forma, principalmente agora que muitas empresas estão com muitos problemas de gestão.
né? Então, nós fizemos essa aqui, e aí falamos do próprio grau de alavancagem operacional, que é aquele dilema. Nem sempre um aumento nas vendas significa maior lucro. Gente, eu não estou vendo vocês, eu só estou com a transparência. É, dá um ok aí, fala assim, beleza, ok, sim, professor, só fala assim aí. Ou não. É. Ah, beleza. Tudo Que certo, legal. professor. Oi? Tudo certo. Ótimo, que maravilha. Bom, então, esse é o conceito do grau de alavancagem operacional. E agora a gente vai para um famoso DRE. Vocês já conhecem o DRE? Olha lá, professor, DRE, receita bruta, né? Os custos variáveis. Quem são os custos variáveis? Aquele que varia em função das vendas. Quanto mais eu vender, mais eu vou gastar com o custo variável. Se eu vendi 10%, eu vou gastar 10% de custo variável a mais. Né? E se eu não vendi 10%, eu vou gastar menos que 10% de custo variável. Então, é mais ou menos nessa linha. Os custos variáveis, vocês já conhecem, são os famosos custos diretos da empresa, aqueles que eu tenho facilidade de identificar. Então, nesse DRE, nós temos uma hipótese de 10% positivo e, na segunda hipótese, a empresa vendeu menos 10%. Então, aqui, olhando de uma forma bem simples, nós temos aqui um faturamento de 500 mil, os custos variáveis é 350, a margem de contribuição ou o famoso lucro bruto é 150. Subtraindo, deu 150, aí ela tem toda a estrutura de custo fixo, 90 mil. Desses 90 mil, nós temos aqui o famoso lucro operacional. Então, essa empresa lucrou 60 mil. Bom, até aí não tem problema nenhum. Mostrando um DRE simples, para que vocês possam entender, é a mesma coisa que você tiver fazendo um DRE seu. Meu salário é R$ 1.000, eu tenho um custo variável que quanto mais eu gasto, por exemplo, as minhas alimentação, né? Alimentação, quanto mais eu como, né? Eu vou separando quem são os meus custos variáveis e aí eu tenho uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai ter que pagar a minha água, luz, telefone, que mais? Casa própria, aluguel e assim sucessivamente. E aí sobrou no final do mês um valor que seria o meu lucro. É mais ou menos nessa linha, fazendo uma contextualização. E agora nós vamos apresentar um novo número, uma projeção. Se essa empresa, na hipótese, aumentasse o faturamento, ela aumentou 10%, portanto, passou para faturar 550 mil. Desses 550 mil, como os custos variáveis correspondem a 70%, 70% dos custos variáveis dá 385 mil. Então, perceba que aumentou 10% os custos variáveis, passando para 385. A nova margem de contribuição ou lucro bruto é de 165 mil reais. Mantendo os mesmos custos fixos, né? Mantendo os mesmos custos fixos, ela ficou com 90. E o lucro aumentou, 75 mil. E aí ela tem um aumento no lucro. Gente, vocês sabem como é que eu fiz esse aumento do lucro para dar 25%? Só para mostrar para vocês. É aquela conta de variação. Eu pego, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Não, não dá. Eu podia dar. Pô, devia dar. Cá. Vamos ver se dá para escrever. Próximo. Ajuda anterior, último, ver todos, anotar. É isso, não?
Não, ampliar, mostrar a tela. Opa, aqui, ó. Apontador, caneta, ok. Vamos pegar a nossa canetinha aqui e vamos escrever. Então, professor, como é que você fez esse cálculo para aumentar? O lucro aumentou em 25%? É muito simples, né? Nós temos aqui uma divisão. Eu pego o lucro atual que eu projetei, AT, dividido pelo lucro anterior, que é AN, né? E aí vou fazer o cálculo. 75 dividido por 60. Que isso aqui vai dar 1,25. Professor, mas não é 25%? Sim, eu trabalhei com multiplicador. Eu preciso transformar em... Cadê? Oh, cadê meu mouse? Não estou vendo. Você está vendo meu mouse, eu que não estou vendo meu mouse. Achei. Então, eu preciso transformar em percentual. Então, para transformar em percentual, nós temos que fazer aqui menos 1. Olha lá o professor Pilão aí, engenharia econômica, vezes 100. 25%. Então, subiu 25%. E foi isso que aconteceu na Magazine Luiza. Eles mostraram um aumento de um lucro, um aumento das vendas que não correspondeu o lucro. Então, perceba, eu não estou falando que essa empresa... Gente, eu vou até escrever aqui. Eu não estou dizendo que essa empresa, essa empresa teve um lucro de 25%. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que o lucro variou de um período para o outro em 25%. Não é o lucro. Porque se você pegar o lucro aqui, se você pegar os 75 e dividir por 550, esse sim seria o lucro. Esses 25 aqui é variação. Variação de um período para outro. Agora, para fazer a conta, para ver quanto deu de lucro, então eu pegaria aqui, vamos lá, cadê onde está o meu mouse? Cadê? Tem que escrever, achei. Então, eu pegaria aqui o meu 75 para saber o lucro e dividiria por 550. Então, se eu fizer essa conta, vou pegar minha calculadora de feira aqui, 75 dividido por 550, esse número aqui, ele ficaria arredondado em 14%. Alguém chegou nesse número? Como eu cheguei? Sim. Sim, dividi 75 por 550 deu 0,13,6 vezes 100, arredondando, 14%. Então, prestem bem atenção. O lucro nessa primeira hipótese de 10% é de 14%. O lucro. Mas a variação do lucro é de um período para o outro é 25%. Sim ou não? Ih, ninguém falou. Sim, professor. Ah, que maravilha, isso aí. Sim, é isso que a gente tem que entender. Então, eu perco tempo falando disso, mas é importante para que nós possamos tomar uma decisão viável e correta, né? Bom, então vamos, deixa eu ver se consigo agora. Será que dá para... Cadê? Bom, isso. Vamos passar para o próximo. Tá. Aí aqui na gangorra, nós estamos falando o seguinte.
Aumento 10%. Variação do lucro é 25%. Diminuo 10%. A variação do lucro é menos 25. Negativo. Então, vamos voltar lá para a gente tentar matar uma charada. Olha só. Não sei se dá para a gente... Deixa eu ver se... Ó, vamos tentar aqui. Vamos apagar borracha. Vamos apagar aqui em cima para eu... Vamos apagar... Apagando. Ok. Bom, vamos lá. Opção, canetinha. Bom, então, perceba o seguinte. Aqui, olha o que aconteceu aqui nessa empresa. Ela reduziu em 10%. Então, caiu 25%. Então, tem muitas pessoas que não sabem fazer esse cálculo quando cai. Então, como é que faz esse cálculo quando cai? Aquela historinha que eu escrevi aqui. Acho que eu vou escrever aqui do lado. Ó, se eu tenho lucro atual, AT, e divido pelo lucro anterior, AN. Então, isso aqui, nesse exercício, eu tenho que pegar o lucro atual, 45, e vou dividir, ó, pelo atual, 60. Então, o que acontece? Esse número aqui é menor que 60, então ele vai dar zero, abaixo de zero. 45 dividido por 60, ele deu 0,75. Bom, 0,75. Só que, como eu quero saber em percentual, eu vou tirar o 1. O que é 1? É a base, é 100%. Eu tirei isso aqui virou 0,25. Como eu quero percentual e não número inteiro, isso aqui deu uma queda de 25%. Caiu 25%. Vai lá. Bom, tá, professor. Então, se caiu 25%, então quer dizer que o prejuízo vai ser 25%? Não! Então, vamos fazer o cálculo aqui embaixo. Cadê meu mouse? Achei. Vamos fazer o cálculo. Primeiro vamos passar a borrachinha. Cadê a borrachinha? Eita, cadê a borrachinha? Aqui. Passando a borrachinha. Muito bem. Passando a borrachinha. Legal. Então, vamos voltar com a caneta. Canetinha. Muito bem. Então, professor, quanto foi o lucro ou o prejuízo? Então, para eu calcular o prejuízo, eu vou pegar os 45, que foi de prejuízo. Na realidade, o lucro não é prejuízo, né? Aqui é lucro, mas agora a gente vai ver quanto que ficou, né? Não é, no caso, há uma redução de vendas, por isso que agora que é legal. Poxa, professor, caiu 25%, então significa que deu no prejuízo? Foi o que eu falei. Não, né? Porque eu tenho lucro, tá azulzinho. Então, como é que eu posso falar que tá prejuízo? Mas eu tenho certeza que a variação ela foi menor. Né? Então, vamos lá, o lucro, ó, 45 dividido por 450. 45 dividido por 450, de cabeça aqui, ó, dá 0,10. 0,10 vezes 100 dá 10%. Caramba, professor, caiu as vendas, a variação do lucro foi negativa em 25 e ela tem um lucro de 10%. Está entendendo o que estou querendo dizer? Como é importante saber a diferença de lucratividade, que é o lucro dividido pelas vendas, e variação, que é a variação do lucro por um determinado período. Sim ou não? Sim, professor. Maravilha. Sim, professor. Que maravilha. Ai.
Pois é. Gente, eu posso pedir só um minutinho, porque eu tenho que ir. Eu tomei muita água, então deixa eu segurar um pouquinho. Vocês esperam um pouquinho só, senão eu não consigo falar. Só um minutinho? Vai lá, professor, fica à vontade. Cheguei. Agora tô com a corda toda aqui. Bom, então isso é importante, né? A variação de lucro é diferente do lucro. Variação é uma coisa e lucro é outra. Vou lá. Então aqui tem 10% de aumento, 25% de variação de lucro. Diminuição de 10% nas vendas, variação negativa de 25%. Cai. Bom, agora, prestem atenção. Vamos imaginar que a margem de contribuição, eu já cheguei. Essa é a margem de contribuição. Opa, deixa eu sair. Próximo, pagar, ampliar. Acho que não, volta. Bom, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa, não vou descartar não, eu só quero diminuir. Vou manter e vem para cá. E aí eu quero, deixa eu voltar aqui com essa canetinha aqui. Muito bem. Bom, vamos imaginar que isso aqui é uma margem de contribuição da empresa. Então eu coloquei em várias situações. Situação A, situação B, C, D e E. Professor, como é que eu chego na margem de contribuição? Muito simples. Pega as vendas, menos os impostos, menos as devoluções e menos os custos variáveis ou os custos diretos. Professor, mas eu tenho certa dificuldade. Na minha empresa fala muito de EBITDA. Ok. O EBITDA é a margem de contribuição. Então você pegou a margem de contribuição, está lá no EBITDA sem problema nenhum. Então vamos imaginar que esse 100 é a margem de contribuição e é o lucro bruto, é o EBITDA. Pronto. Isso é muito importante. Se vocês souberem identificar a margem de contribuição, é meio caminho andado. É uma coisa muito boa. Legal, ok. Vamos fechar aqui. Bom, cadê? Legal. Bom, e aí a gente tem aqui umas escadinhas. Eu tenho a escadinha de 10, 20, 20, 50, 60, 80 e 90. Então, vamos ver a escadinha aqui. Essa escadinha,
elas são os custos fixos da empresa, por isso é em branco aqui. Então, no momento, ela tem o custo fixo de 10, depois aumentou para 20, depois aumentou para 50, depois aumentou para 60, depois aumentou para 80, depois aumentou para 90, mas manteve as mesmas margens de contribuição. Mas os custos fixos subiram. Então, e o lucro operacional, ele cai. Claro que cai. Se eu tinha uma margem de contribuição de 100 e tive um custo fixo de 10, o meu lucro é de 90. Se aumentou meus custos, meu lucro caiu para 80. Meu lucro caiu para 50, caiu para 40, caiu para 20, caiu para 10, caiu para 20 negativo, caiu para 40 negativo, caiu para 80 negativo, caiu para 90 negativo. É uma escadinha. Literalmente é uma escadinha. Então, isso é importante que vocês possam entender. E como é que eu calculo o grau de alavancagem operacional? É muito simples, né? Eu vou ter que... Deixa eu... Ó, como é que eu calculo o grau de alavancagem operacional? Professor? Legal. Então, o que você vai saber? Você já sabe quem é o... Vamos fazer aqui. Cadê a caneta? Você já sabe a margem de contribuição. E você também já sabe o custo fixo da empresa. Então, a diferença entre 100 e 90 vai dar o famoso lucro. Se eu tenho 100 de margem e 20 de custo fixo, e assim sucessivamente. Para calcular o grau de alavancagem é muito simples. O grau de alavancagem é a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional das operações. Nesse caso, eu tenho 100 que divide por 90. Divide por 90. Olha que 90 ficou bonitinho, eu estou aprendendo aqui. Quando eu divido 100 por 90, 100 dividido por 90, vai dar 1,11. Olha lá, aqui colocou 1,10, 1,10. Esse é o grau de alavancagem operacional da empresa. Se eu pegar agora o 100 e dividir por um novo lucro de 80, esse vai dar 1,25. Esse é o grau de alavancagem. Não é percentual, menos 1 vezes 100, não, é o grau. Professor, e qual que é o ideal para a empresa? O ideal para a empresa é que ela tenha o menor grau de alavancagem. Quanto menor esse grau de alavancagem, melhor para a empresa. Quanto maior esse grau de alavancagem, pior para a empresa. O que aconteceu com a Magazine Luiza? Alguém consegue lembrar o que eu falei? Alguém pode me lembrar? Não? Ela aumentou o lucro? Então, a Magazine Luiza... O lucro foi alto, né? Mas o grau de alavancagem estava alto, né? Isso! Não sei. Perfeito. O grau de alavancagem da Magazine Luiza estava muito alto, mas ela estava no lucro, não é verdade? Isso, mas estava tendo lucro operacional, né? Então, ela tinha um grau de alavancagem altíssimo e foi aonde eu questionei e fiquei preocupado. Eu falei, Magazine Luiza, falei com o CEO, não foi nem, eu não sei nem se foi o CEO que falou, não foi o Trajano, foi um cara lá que falou, cara, tudo bem, você está mostrando no mercado aí, eu tenho, inclusive, eu tenho ações de vocês, mas eu tenho ações de vocês pela sua gestão. A sua gestão era muito boa, mas, em compensação, eu estou preocupado
com esse grau de alavancagem seu que está muito alto. Mesmo que você tenha um baita de um aumento de 81% no EBITDA ou nas vendas, não sei onde, eu não lembro agora, mas eu estou preocupado. Mas como? Aí o cara me pergunta, por que você está preocupado, professor Paulo? Eu falei, olha, eu estou preocupado porque assim, eu estou ensinando para meus alunos que quanto maior foi o grau de alavancagem, olha esse grau de alavancagem aqui 10, ó. Tá vendo esse grau de alavancagem 10? Tá vendo onde ele está perto aqui? Ele está perto do zero, você concorda? Do lucro zero. Vocês concordam? Ó, deixa eu escrever aqui. Aqui, ó. Ó, esse grau de alavancagem 10 aqui, ele está perto desse lucro aqui, ó, zero. Se for lucro zero, aqui vai ser quanto, gente? 100. Não é isso? 100 menos 100, zero. O que é isso? Ponto de equilíbrio. Ela paga todas as contas e não sobra nada, concorda? Sim ou não? Sim, então. Ela paga todas as contas e não sobra nada. Aqui, ela paga só R$ 10 e sobra 90 no começo. Então, o grau de alavancagem é pequeno. E por isso que é bom. Então, quanto menor o grau de alavancagem, melhor. No caso da Magazine Luiza, ela estava com um grau de alavancagem super alto. Mas ela estava operando no lucro. E aí que eu falo para ela, quanto maior o grau de alavancagem, pior para ela, porque ela vai ficar bem próxima do ponto de equilíbrio. Bem próximo do ponto de equilíbrio. E a qualquer momento ela vai entrar na zona do prejuízo. A zona do prejuízo é aqui, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Salvando aqui, manter. Olha lá. Olha a zona do prejuízo aqui, ó. Deixa, aqui não dá para escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Cadê? Ó, olha a zona do prejuízo. Cadê o meu... Aqui, cadê minha linha aqui? Olha só, gente, ó. Tá vendo? Olha a zona do prejuízo aqui, ó. Tá zero, beleza. E depois vai começar dando prejuízo. E aí o que acontece? Esse número, não sei se dá para eu escrever aqui. Será que dá para escrever aqui? Caneta, acho que isso aqui é caneta. Não, não é. Não é caneta. Cadê? Desfazer. Caneta, tá aqui, ó. Então, olha só que, olha que interessante. Bom, aqui é zero. Aqui eu vou colocar zero. Aqui é zero. Onde está essa setinha é zero. Aqui é 20. Aqui é 40. Aqui vai ser 50. Aqui vai ser, vai lá, 90, vamos supor. Então, perceba que é o contrário. Quando ela está operando no prejuízo, que tudo isso aqui é prejuízo, o que está acontecendo? O que vai acontecer com ela? Quanto menor é o grau de alavancagem, pior. Desculpa. Aqui está dizendo o seguinte. Opa, eu errei. Aqui está dizendo, quanto maior o grau de alavancagem, melhor. Quanto maior o grau de alavancagem, você vê até nisso a gente confunde. Quando ela está operando no lucro, quanto maior o grau de alavancagem, pior, porque ela está bem próxima do prejuízo, do ponto de equilíbrio. Quanto maior. Quanto menor, ela está afastada. Nesse caso, os lucros dela tá aqui 20, 40, tudo bem, que aqui vai, o prejuízo dela tá caindo, né? É o contrário, né? Que tem que ser totalmente ao contrário do que eu falei. O que está acontecendo aqui? Porque nessa linha aqui, que a gente falando ao contrário, se o grau de alavancagem aqui for alto, que normalmente aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 10 o grau de alavancagem, né? Aqui vai ficar 5,
Ao contrário, aqui vai ficar 2,5. Quanto maior o grau de alavancagem, quando ela está operando no prejuízo, pior para ela. Volta aqui. Volta. Resumindo, apaga o que eu falei, vamos voltar. O professor também confunde. E isso tem que tomar muito cuidado para que a gente não saia meio conturbado aí com a cabeça. Vamos voltar. Quanto maior o grau de alavancagem, olha, pior para ela. Porque a qualquer momento ela vai entrar na zona do prejuízo. Quanto maior. Quando ela está operando no prejuízo, quanto maior, melhor. Por que melhor? Porque ela está entrando no ponto de equilíbrio e depois vai entrar no lucro. É o inverso. Literalmente o inverso. Ok? Vamos voltar, reforçar com vocês. Professor, se o grau de alavancagem dessa empresa, quando ela está operando no lucro, for alto, que é o caso da Magazine Luiza, é bom ou ruim? Se ela tem um grau de alavancagem alto e está operando no lucro, é ruim, professor. Por que é ruim? Porque a qualquer momento ela vai entrar na zona do prejuízo. Professor, mas se a Magazine Luiza estivesse operando no prejuízo e o grau de alavancagem dela fosse alto, é bom ou ruim? É bom, professor. É muito bom. Porque quanto maior o grau de alavancagem quando opera no prejuízo, a qualquer momento ela vai entrar na zona do lucro. Então perceba que o grau de alavancagem menor, ele está sendo afastado quando é no lucro. E o grau de alavancagem menor está afastado quando está operando no prejuízo. É uma coisa maluca. Então, poucas pessoas acabam conhecendo esse sistema, né? Esse tipo de análise fundamentalista e importantíssima. Tudo isso você consegue tirar do DRE. Tem que conhecer custos, tem que entender como margem de contribuição, senão vocês não conseguem resolver, né? Não conseguem entender. Bom, e aí, gente, confundi um pouquinho, mas eu acho que chegou na... confundi um pouquinho, mas é comum acontecer isso, tá, gente? Tanto é que eu tive quando eu apresentei esse trabalho, que eu recebi elogios, né? Você sabe que a gente tem o professor tem uma das grandes satisfações na academia, que a gente sempre quando lê alguns livros, lê alguns conceitos de alguns autores, tanto na área de finanças ou na área de comportamento, que eu também trabalho muito forte na parte de comportamento, a gente sempre, às vezes, destaca e algum pensamento que não é nosso, a gente coloca aspa, né? Não é assim? Abre aspa e fecha, porque isso não é meu. Não é assim? Não fui eu que desenvolvi, não é verdade? Gente, não é verdade? Sim. Então, aí o que acontece? Aí eu tive uma grande oportunidade de fazer as minhas aspas. E aí foi muito legal, né? Então, com todo esse conceito, tudo isso que eu estou falando para vocês, olha que legal. Eu criei um conceito aqui, né? Cadê? Olha lá. Tá errado aqui, professor, porque isso aqui é antigo. O professor nunca pode escrever desse jeito, tá, gente? O professor não pode colocar lá em cima o ozinho lá, o negócio, professor, não. Tem que colocar ponto no professor, porque quando você coloca lá em cima, significa professor. Eu não sou professor. Professor assim pode colocar, professor não. Tem que ser ponto. Fica a dica para vocês aí. Bom, então a alavancagem operacional, ela é o seguinte. A alavancagem operacional mede exatamente
o quanto um determinado aumento nas vendas, mantendo a mesma estrutura de custos, interfere na variação do lucro da empresa. Evidentemente, a empresa operando no lucro. Na identificação do grau de alavancagem, conseguimos verificar quanto maior o grau de alavancagem, mais próximo do ponto de equilíbrio a empresa se encontra, mostrando assim que um aumento significativo na variação do lucro de um período para o outro pode se tornar um grande risco, ou seja, estará operando próximo do ponto do equilíbrio e a qualquer momento poderá entrar na zona de prejuízo. Exatamente o que eu conversei com vocês e falei. Beleza, gente? Que maravilha! E agora a gente falou bastante de conceito. Vamos ver se a gente... Deixa eu voltar aqui. Aí, voltando aqui, ó, que bom, tá gravado para vocês aí estudarem, hein? Que legal. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar esse daqui. Travou. Não salvar. Ok. Vamos agora para material. Cadê? Bom, agora nós vamos entrar no material que eu gosto muito, que é o material original, aonde saiu todos esses conceitos do professor. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Oh. Não, vamos diminuir. Ah, sim. Tá visível para vocês? Sim, professor. Beleza. Esse material, a transparência, eu vou mandar para vocês. E esse material da Abradif também vou mandar para vocês. Foi onde o professor tirou tudo isso. Então, eu não vou ler todos, né? A gente vai começar a fazer exercício. Não vai dar tempo para fazer os exercícios agora, mas eu vou adiantar para vocês algumas coisas muito legais. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer bastante exercício. Vamos colocar em prática, vamos pegar balanço de empresa, vamos ver as alavancagens. Se alguém tiver aí, se a empresa de vocês aí aceitarem, quiserem trazer o balanço, o DRE, é o DRE, né? E aí a gente faz a alavancagem, faz a análise e de repente você mostra para o seu chefe lá. Fica a critério de você. Bom, então vamos lá. Aqui na alavancagem ele fala exatamente aquilo que eu coloquei na transparência. Ó, mostra aqui as vendas brutas, né? Um DRE, o que é? Né? Eu tenho as vendas, menos impostos, menos custo de venda, menos despesas variáveis e que dá margem de contribuição. Quando se fala custo de venda, nesse caso, essa empresa não é indústria. Essa empresa ela é uma concessionária, ela é um comércio, né? Então, ele pega o custo de venda. O que é o custo de venda? É aqueles percentuais de comissão que variam em função das vendas, né? O vendedor ganha, então por isso que é variável. E as despesas variáveis deles, né? Que quanto mais eles venderem, mais vai na proporção. Que gerou a margem de lucro, a margem de contribuição, que é nada mais é do que o lucro bruto ou a margem de contribuição que a gente falou, ou o EBITDA, né? E aí eu tenho as despesas do departamento, que são aqueles departamentos que não faz parte do processo de vendas, né? Nesse caso aí, vendas de concessionária, o cara está direto, por isso que a gente considera ele como custos, né? Então faz parte do processo de vendas lá. E aí tem o pessoal de departamento lá, o pessoal da administração, o pessoal do departamento financeiro, né? E assim sucessivamente. As despesas que precisam fazer rateio, e aí a gente está considerando lá os fixos, né? São chamados custos fixos, e aí o resultado operacional, que é o lucro operacional. Legal? Bom,
E aí é que ele fala exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, o DRE deles lá, igualzinho àqueles que eu mostrei para vocês. A única diferença desse DRE é que ele fez com 10% de aumentos, né? E depois pediu para cair 20%. Mas a alavancagem é a mesma coisa, não mudou nada. Bom, só que aqui tem você vê, né? Você vê como é que é as coisas. Por isso que a gente, se nós pudermos, como é que se fala, simplificar e fazer de uma forma lógica, desde que não altere o resultado e entenda todo o processo, fica tudo mais fácil. Então fica tudo mais fácil. Então, por exemplo, quando eu pedi para calcular a margem de contribuição, vamos pegar aqui, ó, eu pedi para calcular o GAL. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá para desenhar? Não dá, ó. Dá? Aí, ó. Ele não deixa. Ele não deixa eu alterar. Que pena. Não dá para eu escrever. Mas se eu pegasse essa divisão... Poxa, por que não dá? Okay. Que pena. Não dá para eu... Mas tudo bem. Então, por que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir o Excel, que aí fica mais fácil. Deixa eu abrir um Excel aqui. Porque eu não consigo escrever lá. Que pena. Vamos abrir um Excel aqui. Meu computador é um talento. Nos dois sentidos. Abre logo. Tá difícil, hein? Abriu. Muito bem. Então, vamos aqui. Ok. Opa. Isso. Vou ter que diminuir aqui. Ok. Bom, vamos colocar isso aqui do lado de lá, para não atrapalhar. Galera, tá a divisão bonitinha aí, do jeito que acho que foi a Luana que me ensinou? Ei! Galera! Tá, a divisão tá bonitinha aí? Não. Ok, obrigado. Bom, então aqui nós temos aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, então, olha como é que ele explica aqui. Ele pede para fazer o GAU, olha como é que ele pede para calcular o GAU. Olha só, presta atenção. GAU, como é que eu calculo o GAU? Eu pego a variação percentual do resultado, ó, a variação percentual do resultado que é 25%, e divido pela variação percentual de vendas, que é 10%. 10%. E aí, o que eu faço? Eu divido. Então, dividindo este por este, dá números, aqui está em percentual. Deixa eu botar aqui percentual, ok. Ok. Percentual dá 2,5. O grau de alavancagem dessa empresa é 2,5. Bom, mas aí eu falei para você,
Poxa, para eu achar o percentual, eu tenho que calcular primeiro. Então, você imagine você pegar um balanço e fazer uma projeção e ficar calculando. Se você já tem, para que você vai ficar calculando? E aí, para fazer o que eu ensinei para vocês agora, que o GAL, ele é simplesmente a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. Vamos ver se dá exatamente isso. Qual foi o lucro operacional? Ó, se eu pegar aqui, ó, 60 mil, margem de contribuição, margem de contribuição. Pego 150 mil e divido por 60 mil, que é o lucro. Ok? Vamos ver quanto dá? Esse dividido por esse, 2,5. Mesma coisa. Para que eu vou ficar fazendo cálculo percentual se eu já consigo ver isso no DRE? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, se eu aumentar 10% as vendas, o meu GAL vai ser 2,5. Portanto, se é 2,5, portanto, quanto vai ser a variação, né, do lucro? Variação do lucro. Variação do lucro. Então, eu venho para cá e quanto vai ser a minha variação do lucro? Até para fazer isso aqui, o meu está demorando. Nossa. Bom, quanto vai ser a variação do lucro? É só multiplicar. 10 vezes 2,5. 25%. Batendo a porcentagem. 25%. E ó, o que está aqui? Ah, professor, mas e se cair 20%? 20% menos. O GAL é 2,5. E isso aqui vai dar 50% negativo. Perfeito. Professor, e se, por exemplo, eu não sei qual foi a variação, eu não lembro, vocês lembram qual que era o número do faturamento da... Era 12 bilhões, não era? 12 milhões e 400 milhões. Então tá, pera um pouquinho só. Deixa eu só colocar aqui os números. Vou botar aqui. Vamos lá. 10 mais um 0, 10 mil. 1, 2, 3, 10 milhões. 1, 2, 3, 10 bilhões. Então, aqui eu tenho 10 bilhões de lucro, 12 bilhões. Vamos fazer arredondar. E o lucro era quanto? Era 100 e poucos milhões? 134 milhões, é isso? Era 216 milhões. 216 milhões? Então, 216, só para a gente analisar. Então, você tem 216 milhões aqui. Ok. Então, aí você percebe, né? Eu não lembro da margem de contribuição dela, mas a margem de contribuição deles era, acho que era, era 7 ou era 12? Qual que era o nome? Acho que era 7. Acho que era 7. Agora não tô lembrando. Eu acho que era 7, um número alto. Não, era 11, era 11. Era muito alto. Então, significa dizer que a margem de contribuição deles era esse daqui, vezes isso aqui. Ó, era quase 2 bilhões. Se eu vou dividir por 216, quanto dá isso? Para chegar no 11, que é o que a gente está querendo fazer. Então, se eu pegar isso aqui, tem que dar o número que eu fiz. Vamos pegar aqui 2 bilhões, 12 bilhões. Opa. Vou pegar esse daqui, dividido por esse daqui. Olha lá, é o 11. Fechou. Então, ela operou no lucro, está operando no lucro, perfeito. Mas ela está com grau de alavancagem 11. E aí, o que significa dizer? Significa dizer, se ela no futuro, no próximo trimestre,
ela aumentar em 10%, só 10% as vendas, não estou querendo mais, e ela tem um grau de alavancagem 11, olha quanto que vai ser a variação, não é o lucro, a variação dela. 110. 110% vai variar o lucro, mas não é que vai variar, o lucro dela é pequeno. Se você for colocar o resultado do lucro dela, 216 contra 12 bilhões, eu pego aqui 216 dividido por 12 bilhões, dá o quê? Não dá nem 2%. 2% de lucro. E a variação do lucro vai ser 110, tá vendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas confundem. Então, se você tá lá querendo, você não é um investidor. Você é um investidor que foi na manada. Todo mundo tá comprando o Magazine Luiza. Vamos comprar. Olha o resultado dela. O CEO mostrou lá que a variação do lucro foi em mais que 100%, foi em 110%. Você vai comprar. Mas se você conhece a análise fundamentalista e sabe e olha que ela está operando no lucro, você vai falar, opa, peraí, grau de alavancagem alto, quando está operando no lucro, a qualquer momento ela vai entrar no prejuízo. É isso que é importante, gente. A gente tem que ver. Beleza? Vamos voltar lá? Mas essa aula é muito legal, porque a gente... Deixa eu... Cadê? Acho que tá aqui. Beleza. Bom, cadê, professor? Tem que descompartilhar aqui. Fechando. Para eu não perder, que nem eu perdi a última vez. Vamos finalizar.